O historiador inglês Peter Burke costuma dizer que o dever do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. E nesse contexto de comemorações, a gente também tem que lembrar algumas verdades que nem sempre nós estamos acostumados a admitir. Então é uma forma também de pensar o nosso futuro. Neste momento que pensamos as comemorações dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, é importante a gente não adotar uma narrativa que seja exclusivista. Na verdade, muito mais do que estarem isolados, os imigrantes estiverem em contato com outros povos que aqui já existiam e circulavam. Então nós tínhamos os portugueses, nós tínhamos escravizados negros, pardos e negros livres que circulavam nesse território da colônia alemã. Quando a gente pensa nessas construções em chaimel, que é uma técnica construtiva, elas não são exclusivamente alemãs e não são as mesmas casas que existiam na Europa. Nesse sentido, tem a contribuição desses outros povos aqui que estavam estabelecidos. Então a gente percebe nas telhas, que usam telhas portuguesas, nas técnicas como a taipa de mão, que é uma técnica tradicional da arquitetura brasileira. A própria mão de obra escrava era algo que também circulava aqui na região. Inicialmente, a gente vai ter edificações construídas de pedra, enfim, taipa de mão, barro, mas com o passar do tempo vão surgir algumas olarias aqui na região, então também começa a se passar a utilizar tijolo integrado às edificações em chaimel. Que a primeira leva dos imigrantes para São Leopoldo, predominantemente originária do norte da Alemanha. Poucos dos imigrantes de Ivoti, os originários, vieram do norte. A grande maioria veio dessa região do Hunsrück. Tanto que o dialeto falado aqui é Hunsrück. Então, essa região do sudoeste e do sul da Alemanha. Os primeiros imigrantes de Ivoti eram Frederico Berkan e João Henrique Berkan. Berkan Schneis era o apelido que os imigrantes deram por causa desses dois primeiros imigrantes que já estavam aqui quando os outros ainda estavam acampados. E Ivoti significa flor, ou Ipoti, né? E é de origem Guarani, então Guarani Mimbia. E no início a pesquisa também dizia Ipoti Catu. Catu significaria bela, mas na verdade ficou só Ivoti pelo decreto estadual de 1938. Os imigrantes alemães não tinham consciência de que poderia haver conflitos com os indígenas. Mas, a partir de ouvirem fatos que aconteceram ao redor, se deram conta que não era tão tranquilo assim. Aqui, aquela parte que se chamava Linha Bom Jardim, não se tem notícia de que houve sérios conflitos. Agora, 48, que é divisa com Bom Jardim, lá já tem relatos de conflitos. Bom Jardim, o povoado, se concentrou predominantemente onde nós estamos hoje, até a descida do morro e até além da igreja evangélica. Essa picada 48 alta, justamente por causa que foi aberto 48 picadas para 48 famílias se instalarem aqui nesse local. Então, 200 anos atrás tinha muito sacrifício para as famílias que chegavam até aqui. E ali, então, eles vieram com um facão e uma lata de chucrute para abrir essa picada e também construir as suas casas. E, quando vieram aqui para o Brasil, então, começaram a fazer o destilado da batata inglesa. O destilado tipicamente alemão. Somente 24 anos depois, descobriram a cana-de-açúcar e começaram a fazer a bebida típica brasileira. Fico até muito emocionado quando eu penso, quando a gente trabalhava na roça,
com os bois e tivemos que passar por essas dificuldades todas. São 200 anos que a minha família está aqui. Não tem como sair daqui. Aqui é o nosso local. Aqui é o nosso lugar. Hoje nós somos considerados pioneiros, tanto na sustentabilidade como na inovação, mas porque nós sempre fomos pioneiros no processo orgânico, sustentável. As famílias alemãs, elas, junto nas empresas que elas hoje compõem, elas têm esse legado de querer fazer sempre o melhor, mais humano possível. O compromisso com o futuro. Ivoti 100. Foram pessoas que se uniram, fizeram um projeto, captaram dinheiro e fizeram que acontecesse o planejamento para os próximos 40 e poucos anos de Ivoti. O Grupo DAS, ele é uma empresa brasileira, uma empresa que une tradição, tecnologia e inovação para a produção de calçados, acessórios e confecção aqui no Brasil e na Argentina. Nós contamos com uma grande parte dos nossos colaboradores na inteligência de negócios que são descendentes de alemães e eles perpetuam o seu legado na produção calçadista para as novas gerações. Ela apoia uma série de projetos e patrocina projetos também de cunho social, música, esporte, inclusive, que é o nosso DNA. Aqui em Ivoti, a Ascarte, que ela trabalha no movimento de desenvolvimento de crianças e adolescentes na questão cultural e musical. O Instituto Ivoti existe desde 1909. Há mais de 20 anos nós temos um projeto chamado Ascarte para cultivar todas essas questões da cultura alemã que os imigrantes trouxeram, então, e a música é um desses aspectos. Os instrumentos de corda, principalmente, violino, viola, contrabaixo, violoncelo. Então, todos esses instrumentos fazem parte e constituem as orquestras hoje. O Instituto Ivoti mantém uma relação muito próxima, diretamente com o governo alemão, com a questão do ensino da língua alemã. Com a Unesco nós temos uma parceria muito interessante, com voluntariados. Além do ensino do currículo bilíngue que nós hoje temos na educação infantil e no ensino fundamental, estudantes de escolas públicas dos municípios vizinhos também têm a oportunidade de participar de um projeto chamado NAI, que é o Núcleo de Aprendizagem de Idiomas. Então hoje existem inúmeros estudantes que tiveram a possibilidade de estudar em universidades na Alemanha, na Áustria, na Suíça, a partir do estudo da língua que tiveram aqui. Outra oportunidade muito importante que se inicia com o estudo de língua alemã no Instituto Ivoti é a possibilidade de se formar professor. Hoje, no Brasil, mais da metade dos professores ativos são resultado dessa formação que aconteceu em Ivoti. Assim como a música, o esporte também faz parte dessa cultura que veio junto com o imigrante alemão.
O Instituto Ivuti mantém um projeto chamado Herbário Vivo, que é um projeto de sensibilização ambiental, a partir da intenção da aproximação das crianças com seus avós, com que cultivavam suas hortas, seja com verduras, seja com os chás, e isso também vem da cultura dos antepassados. Tanto Ivoti quanto o Bom Jardim evocam essa ideia das flores, né? Mas o jardinismo comercial tem pouca relação com aquele jardim mais tradicional alemão, que é um sistema mais completo, holístico, que se plantavam flores, mas também tinham temperos, chás, frutas, e tudo isso se complementava. A ideia é que não fosse apenas para embelezar, mas também que esse jardim complementasse a alimentação. O Grupo Sustentar, ele é um dos grupos integrantes da PAI Ivoti, que trabalha no eixo da assistência social. Ele não é um grupo tanto de convivência, mas voltado ao trabalho apoiado, se chama isso, né? Os atendidos, né, que participam do Grupo Sustentar, muitos deles vêm de áreas rurais, então a PAI viu nisso uma forma de aproximar, e também porque isso está muito associado à forma de vida, tanto aqui quanto nos municípios vizinhos que a PAI também atende. E eles fazem todo o processo, desde o preparo da terra, né, até a produção de plantas, os diferentes tipos de formas de produção, porque a gente tem estaquias, tem propagação vegetativa com sementes, né? E também fazem o processo da venda dessas plantas e também da gestão dos recursos. A questão da agricultura está na nossa família há muitas gerações. A gente sempre cultivou em casa os nossos jardins, as nossas plantações, né? Então acabei, acho que inconscientemente, escolhendo isso, né? Porque me deixava muito, muito próxima do que eu tinha em casa. Então eu morei na Alemanha durante 1 ano e me marcava muito lá a questão da troca de estações de ano. Eles têm uma janela de produção muito curta comparada ao que a gente tem aqui, né? E aqui a gente tem possibilidade de fazer isso várias vezes ao ano, claro, porque o nosso clima permite isso, né? Então, vendo todas essas possibilidades, e eu tinha toda uma estrutura de agricultura para trabalhar nisso em casa, né? Então, Ivoti, acho que é o meu lar, né? Independente se eu fosse para fora ou se eu estivesse aqui, então sempre vai ser. A minha raiz é aqui. É preciso dar continuidade a isso, então eu sou muito feliz podendo fazer essa parte aí, dando a minha contribuição. Trazer eles para a empresa a partir de 7, 8 anos e ver o que o pai deles fazia. Para eles ver que aquilo que faz quando trabalha em sábados, domingos, feriados, é por causa de algum compromisso que ele assumiu. Quando eu convidei ela para trabalhar junto com nós na empresa, ela aceitou. Para a juventude, atualmente, falar em história parece às vezes algo muito distante, algo que está somente no passado, né? Mas é importante pensar também que preservar esses prédios históricos, como o próprio Salão Roller, também é uma forma de nos conectarmos ao futuro. Quer dizer, preservação e desenvolvimento podem agir em conjunto. Decidi permanecer no negócio familiar e a minha motivação maior é ver quanto Ivoti e empresas estão crescendo aqui dentro. Estando em Ivoti, eu posso tanto conhecer outros estados como outros países, e a empresa que vai trazer essa oportunidade para mim. Eu tenho essa visão de que eu posso sair, mas sempre vou voltar porque é a minha cidade natal. Ao longo da minha vida, da minha jornada, principalmente na escola e principalmente em Ivoti, a coisa foi se encaminhando para que eu acabasse vindo à Alemanha, por causa da influência da língua alemã, tanto nas escolas quanto dentro da minha própria família. Eu saí do Brasil com um nível de alemão muito bom, e isso então me propiciou a entrar na Alemanha de uma forma mais fácil. Hoje em dia eu moro exatamente na região em que a família do meu pai saiu. Eu lembro que a primeira vez que eu vim para cá foi uma sensação muito de estar chegando num lugar que me acolhe, assim como se eu tivesse alguma ligação, um lugar teoricamente tão longe da minha casa e tão longe de onde eu nasci.
Uma das coisas que eu vi anotar, principalmente nos últimos tempos, é o quão importante o Brasil é na minha vida. E então, quando a vida der uma acalmada, ou der uma organizada, ou estiver mais bem encaminhada, talvez voltar para casa, voltar para minha verdadeira casa. Ao longo prazo, o meu lugar ainda vai ser o Brasil. De Voti, eu posso conhecer o Brasil e o mundo inteiro.